Show de bola? Em teoria, tá, galera? Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é teórico, né? Porque é uma análise morfoenergética, né? A classificação real, o melhor uso do dente-leão, a medicina chinesa já nos diz, que é o quê? Purificar, desintoxicar, drenar calor e umidade. O que eu tô fazendo aqui, gente, é uma análise que vai além, né? Para que vocês entendam o uso particular de cada parte dessa planta. Show? Mas isso não inibe o uso dentro da medicina chinesa, a categorização que já foi feita. Maravilha? Então, assim, de modo geral, o dente-leão faz o quê? Drena calor e umidade, desintoxica o corpo. Agora, se você me falar, Yuri, mas eu posso usar um dente de leão para tratar a ansiedade? Aí eu vou te falar, pô, depende, né? Como é que é essa ansiedade? Ah, não, essa ansiedade, Yuri, realmente, meu paciente tem muito pensamento, cara. Ele acorda de madrugada, fica pensando, cheio de preocupação com conta que tem que pagar. Então você já começou a entender. O coração acelera, às vezes ele começa a suar nas mãos. Coração acelerou, mão suou, isso significa o quê? Calor no coração. Pode ser deficiência de Qi também, mas normalmente é calor quando vem com muito pensamento, tá? Com agitação. Por quê? Porque o meridiano do coração, galera, é da mão. Né? Ele passa pela mão. Na verdade, ele começa na mão, tá? E os pensamentos também são do coração, só que os pensamentos racionais de preocupação são do baço. Entendeu? Então, enquanto o coração ele cuida mais da consciência, né, aí a gente tem que conseguir separar consciência de pensamento. Então, para a medicina chinesa, pensamento é o que está na mente, tá? É o que a gente usa, é a ferramenta, né? A ferramenta mente gera pensamentos. Outra coisa é a consciência. A consciência é o que observa. A consciência, ela não pensa. Entende? A consciência simplesmente ela é. Maravilha? E aí existe uma diferença. Por quê? Tem pessoas que têm muitos pensamentos, mas não tem uma perturbação da consciência. Entende? Já tem pessoas que têm muitos pensamentos, esse excesso de pensamento perturba a consciência. Então, nesse caso, um excesso de pensamento está ligado a quem? Ao baço, né? Que cuida dos pensamentos racionais. É o, porra, eu tenho uma conta para pagar, então eu tenho que fazer isso. Tá vendo? Eu estou racionalizando. Eu peguei um problema e estou racionalizando. Só que eu posso simplesmente racionalizar e falar, não, beleza, então é isso. Mas eu também posso racionalizar e entrar em outros estados de consciência, né? De medo, de falta, e aí a consciência, né, é que vai sofrer, entende? Se atingiu a consciência, atingiu o coração, né? Se atingiu só a mente, ainda está no baço. Normalmente, o baço, né, ele vai cuidar da preocupação e dos estados mentais, mas quem vai cuidar da emoção em si é o fígado e o coração, entende? Então, quando você associa uma emoção àqueles pensamentos, pode ter certeza, já tem envolvimento do fígado também no meio do processo. E se isso não te faz, por exemplo, te faz não dormir, pode ter certeza, já tem também o coração no meio desse processo, porque a consciência, ela está se identificando com aquilo, entende? Ela está descendo. Isso é um assunto muito complexo, tá, galera? E eu sei que talvez fique confuso aqui nesse primeiro vídeo, mas aos poucos vocês vão começar a entender toda essa forma de pensar da medicina chinesa, tá? Sobre essas coisas tudo. Então fiquem tranquilos, tá? Então, gente, as flores do dente-leão, para mim, elas simbolizam, sim, essa purificação da mente, né? Essa clareza mental, de tirar o excesso, de abrir uma luz na sua cabeça, entende? Para que esse excesso de informações, de preocupações, de pensamento possam ir embora, tá? Acho que isso aí é bem interessante sobre as flores do nosso dente de leão. Show? E por último, minha querida, não menos importante, as sementes do nosso dente de leão, né? E as sementes do dente de leão, gente, né, para quem não sabe, é aquela parte branquinha, aquele pompãozinho que fica ali, né, que a gente gosta de arrancar e soprar. Maravilha? E para quem não sabe, galera, as sementes do dente de leão são brancas, né? E branco está associado ao elemento metal. Dentro da medicina chinesa, simboliza, então, o pulmão. E o pulmão, galera, ele tem uma grande capacidade de dispersar a energia, né? Assim como é o simbolismo da semente do dente de leão, que se dispersam ao vento. Então, galera, as sementes do dente de leão, elas são usadas, né? Na verdade, elas não são usadas oficialmente, tá, galera? Por isso que eu falo para vocês aqui, né? O dente de leão, ele é uma planta que ele já tem um uso categorizado dentro da medicina chinesa, entende?
O que nós estamos tentando fazer aqui é dividir, né, no melhor uso de cada uma das partes, maravilha? Então, se você pesquisar para que usa a semente de dente-de-leão, uso medicinal de semente de dente-de-leão, você não vai encontrar nada, tá? Só que, como eu digo para vocês, galera, a gente tem que sempre experimentar e tentar ir mais fundo no nosso estudo de plantas, né? E na minha visão, gente, na visão da medicina chinesa, quando você tem uma semente que é leve, que é branca, e que com qualquer ventinho ela se dispersa, isso mostra o quê, galera? Uma capacidade que essas sementes têm, uma capacidade muito interessante de dispersar a energia do pulmão, de desestagnar a energia do pulmão. Por exemplo, no momento de luto, né, seria muito interessante essa semente, entende? Porque ela deixa a energia ir embora. Então, toda uma planta que fez todo um trabalho para que esse momento acontecesse, para que essa flor fosse gerada, depois para que as sementes fossem geradas, e agora essas sementes se dispersam completamente. Mostrando então, gente, essa capacidade mesmo que essas sementes têm, né, de se desapegar daquela planta. Né? Muito lindo, né? E isso é muito legal porque o pulmão, ele é o que está mais intimamente relacionado às nossas questões espirituais. Então é a nossa alma mais sutil. Então uma alma que normalmente sofre muito. O luto, ele está muito associado tanto ao fígado quanto ao pulmão. A estagnação de energia, tanto do fígado quanto do pulmão. Entende? E, em teoria, né, as sementes do dente-de-leão poderiam sim ajudar, né, nos nossos desapegos. Não só do luto, né, galera? O luto já é uma questão muito mais forte, muito mais pesada, muito mais complicada. Mas os leves desapegos, entende? É você começar a desapegar de você mesmo, desapegar das coisas do mundo, né, de toda a matéria. Então eu acho que as sementes, né, elas seriam usadas nessa perspectiva. Como eu disse, ela não é usada classicamente na medicina chinesa, tá, galera? É usada a planta inteira. E eu gostaria muito, assim, de conseguir um dia testar só as sementes, especificamente as sementes, sabe? São coisas difíceis de fazer, igual a flor, tá, galera? É uma outra substância que eu gostaria muito de testar ela separado, mas é muito difícil de fazer porque dá muito pouco, gente. Então precisaria ter uma produção de dente-de-leão, pra você tirar, sei lá, quantos quilos de flor, né, despenar essas flores, depois secar. Quando você seca, isso vira muito pouca coisa. Que eu já fiz alguns testes com algumas árvores que eu tenho aqui em casa. Por exemplo, eu fiz um teste com o mulungu. Né? O mulungu ele floresce uma vez por ano e teve uns anos para trás que eu colhi, né, para fazer. E, gente, vocês vão imaginar a trabalheira que deu para colher, lavar, secar, triturar aquelas florzinhas, tudo. E acabou dando, tipo, 100 gramas de flor, sabe? E deu pra fazer alguns testes, foram incríveis, foram muito interessantes. Mas é isso, né? É tudo mais em menor escala, menor quantidade. E tudo que é em menor quantidade, a gente não consegue testar extensamente, entende? Não consigo mandar isso pra todo mundo aqui da comunidade pra cada um testar na sua casa, entende? Precisaria ter uma plantação. Se alguém tiver uma plantação de dente-de-leão aí, fala com a gente, né? Quem sabe a gente pode organizar um grande teste coletivo das sementes do dente-de-leão. Maravilha, gente? Então, espero que você tenha gostado muito dessa nossa análise morfoenergética. Espero que isso tenha aberto seus olhos, né, para entender aquela substância, tirando todos os conceitos e preconceitos que você tem sobre ela. Né? Simplesmente entender aquela substância do que você observa. E isso eu acho que é muito importante, porque hoje a gente se apoia muito em artigo científico, em literatura, em teste de outras pessoas, né? E no final a gente está esquecendo de buscar as nossas próprias respostas daquela planta. Sabe? Eu acho que isso é fundamental dentro de qualquer estudo, né? Não só da natureza, mas qualquer estudo que você vai fazer na sua vida. Né? Parar de copiar, entende? E começar a buscar as suas respostas. Né, gente? É claro, tudo isso é embasado num teste clínico, né? Que nós vamos fazer também vários testes, né? Juntos, para que vocês também conheçam as capacidades reais do nosso dente de leão. Maravilha? Então agora, gente, vamos fazer um grande apanhado, né, do nosso dente-de-leão, passando parte por parte rapidinho para que você entenda para que serve, então, de fato, cada parte, o que seria o melhor uso de cada uma das partes. Primeiro, raiz. Melhor uso, na minha visão, para as raízes, gente, seria realmente drenar, purificar, empurrar para baixo. Precisa limpar seu rim? Raiz. Precisa limpar seu intestino? Raiz. Precisa drenar calor e umidade do seu corpo? Raiz. Desintoxicação completa e plena. Show? Segundo, gente, as folhas do nosso dente-de-leão. Na minha visão, as folhas têm o melhor uso, então, para desestagnar a energia. Fazer a coisa circular dentro do seu corpo. Ou seja, se você é muito uma pessoa que
fica muito tensa, muito rápido, qualquer situação você já está tenso, já está irritado. Pode saber, o seu fígado está estagnado. E as folhas do dente-leão podem te ajudar muito com isso. Entende? Se você tem uma menstruação com muitos coágulos, estagnação do fígado, né? O dente-leão pode sim te ajudar com isso. Se você sofre com um aperto no peito, né? Bola na garganta, dente-leão pode te ajudar com isso. Tá? Então, para tensões e estagnações de todo tipo. Se você tem um edema na parte superior do corpo, isso é muito importante, tá, galera? Por quê? Porque o dente-leão ele vai puxar para baixo. Então, se você já tem um edema nas pernas, você já é um edema frio. Provavelmente, tá? Pode ser um edema de calor-umidade também, mas o mais comum é ser um edema frio. E aí o dente-leão já não é legal. Mas se o edema for na parte superior do corpo, edema nas bolsas, né? Edema na face, edema nos braços, dente de leão, tanto a raiz quanto as folhas, tá? As folhas para ajudar a circular e a raiz para ajudar a drenar. Maravilha? Se você tem, então, muitos problemas emocionais ou mais psíquicos, né? Muitos pensamentos, muitas emoções afloradas, né? Normalmente muita preocupação, e aí você vai usar o quê? As flores do dente de leão, para trabalhar nos aspectos mais sutis. Então, enquanto as raízes trabalham no aquecedor inferior, as folhas trabalham no aquecedor médio e as flores trabalham no aquecedor superior. Show? Muitos quadros psíquicos, muito nublado mentalmente, sabe? Sem saber o que fazer, tá muito perdido, tá muito confuso. Flor do dente de leão. Show? E por último, não menos importante, seriam as sementes do dente de leão, que seriam usadas então para circular a energia do pulmão e trabalhar o desapego dentro de todos nós. Show, gente? Então acho que agora você já tem aí uma grande noção de cada parte do dente de leão, para que você poderia usar cada uma dessas partes. Agora vamos fazer um rápido giro aí na parte clínica, né, da minha experiência usando o dente de leão, e depois eu vou propor algumas práticas, que na verdade eu ainda não sei se eu vou propor isso no final do vídeo, ou se vai ser lá no início, né, porque eu ainda não sei como é que isso vai ser distribuído dentro da comunidade, tá? Mas aí a gente vai ajustando todas essas questões juntos, maravilha? Então, galera, dentro da minha prática clínica, né, qual foi o meu melhor uso para o dente de leão, gente? Algumas situações, mas principalmente calor e umidade, tanto no pulmão quanto no rim. Foram os dois melhores usos que eu tenho, que eu descobri para ele, assim, e é o que eu uso dentro do meu trabalho, tá? Então, por exemplo, acnes, espinhas, maravilhoso. Abscessos, maravilhoso. Cravo, maravilhoso. Maravilhoso não, mas vai ajudar também, tá? Que aí o cravo, ele é o calor-umidade que não conseguiu sair para fora. Então você precisa também adicionar alguma coisa que abra esses poros, tá? Porque o dente de leão ele vai drenar esse calor-umidade, né? Só que o calor-umidade que não conseguiu sair da pele, ele está preso entre a pele e os canais tendinomusculares, que são a segunda parte, tá? Então, para a medicina chinesa, né, você tem 3 níveis. Então, você tem a pele, tem os canais tendinomusculares e tem os Zhengfu, que são os órgãos, tá? Então, esse calor-umidade, normalmente, ele está preso aqui entre os canais tendinomusculares, né, que são os meridianos, tá? Os músculos, a porra toda, e a pele. Então, você precisa, ou você drena, né, com o dente de leão, muito bom, ou você expele, dispersa essas espinhas com outras substâncias que vão abrir esses poros, como por exemplo uma menta, né? E normalmente você vai usar os dois, porque você não sabe o que esse corpo vai fazer. Você não sabe se esse corpo vai querer juntar esse calor-umidade e empurrar para baixo, ou você vai querer expelir esse calor-umidade por cima. Então aí você usa os dois, tá? Tanto o dente de leão junto com a menta, por exemplo, tá? A menta é um exemplo. Mas abre os poros legal também. Então, em caso de calor-umidade, por exemplo, na pele, por exemplo, uma dermatite seborreica, bom demais da conta, excelente. Em caso de furúnculo, bom demais da conta. Principalmente quando a oleosidade está na parte superior do corpo. Tá? Também acho que isso é legal ressaltar. Na parte inferior também funciona, tá? Mas eu gosto muito de usar o dente de leão para a parte superior e para a pele, né? Para a superfície do corpo. Ou quando você precisa limpar um rim, né, que você vai usar com muitas outras ervas, entendeu? Eu não acho o dente de leão melhor para limpar o rim, tá? Eu gosto muito mais dele para limpar o pulmão, né, para desintoxicar o pulmão. Em caso de uma pessoa, por exemplo, que tem muita pneumonia, você não vai usar para tratar pneumonia, tá? Mas você vai usar para que a pneumonia não volte a aparecer, né? Em caso de pessoa que tem pigarro grosso, catarro preso no pulmão, bom demais da conta. Isso tudo é calor-umidade no pulmão para a medicina chinesa, tá? Em caso de pessoas
que tem questões espirituais, né, ou mentais, tá? Não vou te falar que é o que é melhor uso, porque não é, né? Mas eu já vi em outros pacientes que eu estava tratando acnes, principalmente na face, que também tinham ali muitos pensamentos que não eram muito legais, e o dente-leão deu sim uma acalmada nisso, né? Mas lógico que ele foi misturado com outras ervas, entende? Então é difícil a gente bater martelo sobre isso, tá? Mas para desintoxicar aquecedor superior, gente, tirar a toxina do pulmão, né, expectorar, fazer com que aquela coisa saia dali, aquele calor e umidade saia dali, bom demais da conta, tá? E claro, nesses casos renais seria sujeira no rim. Então, um xixi que está muito escuro, né? Um cálculozinho renal que está lá parado, né? Uma pessoa que tem tendência a criar cálculos renais, pode usar dente-leão aí à vontade, né? Muito bom, inclusive para isso, né? Uma pessoa que tem muitas infecções urinárias recorrentes, pode usar um dente-leão para também desintoxicando esse rim, sacaram? Uma pessoa que tem, por exemplo, fungo nas unhas dos pés, também a calor e umidade também está nos rins, né? Você pode usar. Vai resolver só o dente-leão sozinho na situação? Não, não vai, tá? Você vai precisar também passar coisas externas, vai precisar fazer um longo trabalho, né? Os fungos nas unhas são um péssimo sinal para a medicina chinesa, né? Então, assim, não acredito que o dente-leão tenha essa capacidade, tá? Então, na minha opinião, gente, o dente-leão ele é maravilhoso para tratar duas coisas. Problemas de pele quando é um problema de calor e umidade, tá? E calor e umidade também no rim. Agora, você pode usar ele para tratar um calor e umidade no fígado? Pode, entendeu? Você pode usar para tratar um calor no estômago? Pode. Uma azia, por exemplo? Pode. É melhor para isso? Nem de longe, entendeu? Você pode usar ele para desestagnar o tio do fígado, principalmente as folhas? Pode. Para tratar uma irritabilidade? Pode. É melhor para isso? Nem de perto. Sacaram? Então, gente, eu sempre gosto de contextualizar vocês sobre a erva inteira exatamente para isso. Vocês entendam que a erva inteira ela vai tratar um monte de coisa. Mas eu quero que vocês entendam cada parte dessa erva trata melhor o quê. Entenderam? Como a gente viu na nossa análise morfoenergética, né? Em teoria, as raízes tratam melhor, então, o rim, as folhas vão tratar melhor o fígado e o pulmão, e as flores vão tratar melhor as questões do coração. Show? Gente, espero que vocês tenham amado esse vídeo, tá? Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Se não ficou, por favor, deixa pra gente aqui nos comentários, né? Curte esse vídeo, gente, compartilha esse vídeo, porque deu um trabalho do cacete fazer isso. Vocês não estão ligados? Foi literalmente, ó, dia 15 hoje. Eu tô gravando isso desde o dia 2 de maio. Então, assim, gente, foram praticamente 2 semanas gravando. Eu tenho que editar tudo isso para poder postar para vocês. Então, assim, é um baita de um trabalho, né? Não é nada fácil fazer isso. E de fato, assim, gente, eu só vou continuar esse trabalho se tiver interesse, né? Se tiver interesse de vocês, entende? Porque, na verdade, esse trabalho é mais para vocês, né? Isso tudo já tá dentro da minha cabeça, entende? Então, assim, eu só quero continuar esse trabalho se vocês gostarem muito e se vocês começarem a me pedir cada vez mais. Show, gente? Espero que tenha ficado show de bola. Espero que vocês tenham amado e espero todos vocês dentro da nossa comunidade, né, galera? Porque a ideia de todo esse trabalho, galera, é que eu possa criar esses conteúdos e postar eles dentro, então, da nossa comunidade, tá? O preço está super acessível, galera. É só você clicar aqui embaixo. Você já vai lá para a Hotmart, é lá que tá sendo hospedada a nossa comunidade. É literalmente R$50 por mês, galera. É muito baratinho. Para você ter todo esse conteúdo, para você ter pessoas aqui, né, que curtem a medicina natural e que querem realmente se desenvolver nessa área, né? Querem começar a pesquisar as plantas, a entender tudo que está por detrás dessa medicina maravilhosa que é a medicina natural e que, na minha opinião, é a medicina chinesa, né? Que é a medicina natural de ponta dentro de todas as medicinas que eu conheço. Show? Tamo junto demais, gente. Um fortíssimo abraço. Fiquem com Deus e até mês que vem pro nosso próximo estudo. É nóis! Opa, voltei! Desculpa, minha querida, na verdade o vídeo ainda não acabou. Falta uma última informação muito importante, gente, que são métodos de preparo, né, do nosso dente de leão, show? E agora nós estamos com um cenário novo, olha que coisa legal. E esse vídeo tá tão grande, que minha barba até já cresceu. Que doideira, cara. Isso é literalmente a 3ª semana que nós estamos gravando essa grande série sobre o dente de leão, tá, gente? E eu decidi adicionar essas informações aqui, galera, porque eu acho que são muito importantes também para quem for fazer, né, para quem for testar o dente de leão, tá? Então vamos lá, gente. Para a medicina chinesa existem várias formas de a gente administrar uma erva, tá? A gente vai tratar sempre das que são as melhores para aquela substância específica, show? Então nós vamos falar hoje as melhores formas de preparo para o dente de leão,
tá? Tem uma luzinha de sol aqui na minha cabeça, mas não deixa de atrapalhar, não. Fechou? Primeiro, meu povo, infusão. Infusão na medicina chinesa, galera, é feita quando a gente quer as propriedades mais sutis daquela planta. Ou quando a gente simplesmente quer sentir um gostinho, né? Tomar um chazinho, tá? Se for o caso do gostinho do chazinho, você pode usar a erva inteira, né? Não tem problema. Agora, eu não acho que o dente de leão é uma grande erva para sentir um gostinho gostoso, né? Porque não tem um gostinho gostoso. Então, assim, as infusões, galera, na medicina chinesa, né, elas vão ser usadas para essas duas coisas. E sendo que no dente de leão não tem um gostinho gostoso, nós vamos usá-la então para quê? Para pegar as partes sutis daquela planta. Ou seja, infusão do dente de leão, melhor parte para você usar é a flor, né, que é a parte mais sutil da planta. Então você pode fazer uma infusão, por exemplo, da flor antes de dormir. Olha que maravilha, né? Vai ajudar a dar uma descendida nos pensamentos, a dar uma relaxada nas emoções, uma harmonizada no seu sistema energético, entende? Então muito legal, tá? Para tratar aí problemas então do nível sutil, da mente, das emoções, do espírito. Mesma coisa com a homeopatia, por exemplo, né, usando o dente de leão, tá? Ou os florais, né, usando o dente de leão, entende? Tudo isso vai trabalhar nesses aspectos sutis, melhor parte da planta, a flor, sem sombra de dúvida. Maravilha? Segunda forma de administração, galera, decocções. Então, decocções é, ao invés de você fazer uma infusão, você vai pegar essa planta, show? E vai cozinhar essa planta. Então, a infusão você pega, coloca lá uma água fervendo, bota a planta dentro, né? Quanto que você vai usar numa infusão de dente de leão, gente? De 2 a 5 gramas, tá? Já é mais do que o suficiente para você fazer 500 ml de infusão de dente de leão. Já na decocção, gente, você pode usar um pouco mais, né? Por quê? Porque aí você já quer um efeito mais potente, né? Então você pode usar de 5 a 15 gramas em decocção. Como é que faz uma decocção, gente? Bota a erva para ferver por 20 minutos em fogo baixo, o mínimo que o seu fogão consegue te entregar, tá? Deixa eu ferver 20 minutos, desliga o fogo, deixa esfriar mais um cadinho, coa e bota para dentro. Maravilha? Qual que é a melhor parte da erva para a gente fazer uma decocção? São as raízes, tá, gente? Então, decocção, você pega o que é mais denso da planta. Normalmente são raízes, normalmente são sementes, normalmente é uma casca, sacaram? Então, aí é perfeita a decocção, tá? Você pode fazer decocção com a planta inteira? Pode, não tem problema, entendeu, gente? Mas eu estou tentando trazer para vocês o melhor, né, de cada parte e a melhor forma de fazer cada parte. Show? Para o negócio ficar top. Fechou? Então é isso aí. Essas são as considerações da decocção do dente de leão. Decocção, você vai tratar muito bem problemas do rim, né? E também problemas do fígado, né? Intestinos. Então, decocção é para limpar mesmo, tá? Você vai sentir que o trem vai empurrar para baixo. Então, assim, uma decocção, você vai começar usando 5 gramas. Em 1 litro de água, ferve 20 minutos, toma, sente o efeito. Ah, Yuri, meu xixi tá igual, meu cocô tá igual, não soltou o meu intestino, não tá clareando o meu xixi. O que você vai fazer? Aumentar, né? Então você vai de 5 para 10 gramas, por exemplo. E depois de 10 para 15. Show? No máximo, 3 copos de 200 por dia. No máximo, 1 mês seguido de uso, tá? Depois tem que parar para analisar o contexto do seu corpo de novo. Show? Se ressecar, você para e passa pelo menos 1 semana ou 2 hidratando seu corpo antes de uma nova leva de detox. Fechou, gente? Maravilha. Terceira forma, gente, emplasto. Emplasto, galera, vai ser muito bom quando a gente pensa, né, em problemas na pele, né? Então, espinhas, acnes, né, tudo aquilo que a gente já conversou, dermatites, emplasto é uma maravilha. O que é um emplasto, galera? Simplesmente a erva macerada. Você pega ali o dente de leão, macera ele num pilãozinho, show? E aí tem gente que junta com outras ervas, né, com outras substâncias, às vezes com óleo, com chá, com argila. Aí são infinitas combinações possíveis, mas o emplasto típico é só com a planta. Então você pega a planta, macera com um pouquinho de água, né? Vai virar uma pastinha, né? O nome emplasto vem provavelmente disso, né? De pasta. Passou na região afetada, espera lá, deixa secar ou enfaixa, tá? Mas eu pessoalmente, tá, gente? Eu não gosto de deixar por muito tempo, né? Eu acho que assim, secou, já tá bom, não precisa deixar mais, entende? Mas aí vai de teste, né? De pessoas para pessoas. Show? Então vai ser nesses problemas mais de pele mesmo o emplasto, tá, gente? Não pode, você não vai colocar um emplasto de uso interno, entende? Só pro lado de fora, tá? Nesse caso, vai pegar a quantidade de planta que é necessária, né? Você vai pegar lá a quantidade que
você consegue macerar ali e cobrir toda a área, né? Show? Um negócio interessante para falar do emplastro, gente, é que eu nunca usei. Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de usar um emplastro de dente de leão, tá? Então, não sei quanto é a eficácia disso. Qual que seria a melhor parte para fazer um emplastro? Flores e folhas, tá, gente? O que está acima da superfície da terra, né? Pode usar raiz também? Pode, entenderam? Mas a melhor parte seria realmente as flores e as folhas. Mais uma forma de você usar essa planta maravilhosa é através de suco, né? Suco normal, tá? Então você simplesmente vai pegar as folhas, e aí é mais interessante as folhas, tá? Nesse caso, show? Porque a raiz, acho que vai quebrar seu liquidificador, entendeu? Então acho que não vale a pena não, tá? E você pode usar as flores também, não tem problema, né? Só que nesse caso, as folhas são muito interessantes. Essa é, gente, a forma mais, vamos colocar assim, mais potente inicialmente do dente de leão, entende? Sempre que você consome uma erva in natura, você está pegando a erva inteira, sacaram? Quando essa erva passa por um processo de secagem, você já dá uma selecionada nas características dessa erva. Você, por exemplo, transforma uma erva que é uma erva muito fria numa erva refrescante, pela ação do calor, né, do sol, de uma estufa, entende? Então você trabalha aquela erva para facilitar a digestibilidade daquele composto. Portanto, gente, se você for usar um dente de leão cru, né, ainda mais uma forma de suco, tá? Tome muito cuidado, porque normalmente dá muita diarreia, né? Ele esfria demais. Isso é maravilhoso, por exemplo, para quem tem uma azia, sacou? Para quem tem um calor no fígado, muita irritabilidade, muito explosivo, né? Botar uma, duas folhinhas de dente de leão todo dia num suco que você já toma, às vezes um suco de beterraba com couve, por exemplo, bota lá um dente de leão também para não amargar demais, entende? Porque um suco só de dente de leão é brabo. Então você pode juntar, né, com outros sucos que você já toma, entende? E todo dia você consegue inserir um pouquinho. Isso é muito bom para quem, por exemplo, é constipado, principalmente constipações por calor e umidade, né? Aí é top demais da conta, tá? Para quem tem calor no intestino, né? Para quem tem calor no estômago, calor no fígado, vai ser muito interessante também o suco verde dente de leão, tá? Só essa grande consideração, né? Começou a soltar demais o intestino, começou a fazer muito xixi, né? Começou a ter um corrimento vaginal, pode ser transparente ou branco, né? Começou a ter um pigarrinho, começou a escorrer o nariz, toma cuidado, né? Já esfriou demais o sistema, né? E aí realmente é melhor dar uma pausa nesse método, tá? É o método mais forte, tá, gente? Então tem que tomar cuidado. Começa com uma folhinha de dente de leão, depois vai para duas, se precisar 3, nunca uma planta inteira, né? No máximo, estourando 5 gramas, entendeu? Em natura, né? De 2 a 5 gramas já tá mais do que bom. Show? Mais uma forma, gente, em pó. Essa aqui, gente, é a forma mais prática. Inclusive, eu até tenho o dente de leão aqui em pó, que eu não vou caçar ele agora, porque eu tô com 10 minutos só que eu posso gravar aqui, porque tem 3 horas esse vídeo, né, gente? Então meu celular já não tá aguentando mais armazenar esse vídeo. Mas é um pozinho, né, que nem esses daqui, né? E é a forma que a gente mais usa. Por quê? É a forma mais simples, gente. É muito fácil você usar um pó, entende? E o pó tem uma outra coisa muito legal, que é o seguinte, como ele passou por um processo, né? Primeiro ele foi seco, depois ele foi triturado, isso diminui a potência daquela planta. Então você consegue tomar por períodos maiores e em concentrações maiores. Tá? Isso eu acho que é muito legal do pó. E o segundo pó, que para mim é o mais maravilhoso de tudo, é que tá aqui, ó. Né? Fácil de guardar, fácil de tomar, você consegue botar dentro de uma cápsula e ter uma precisão ali de quantos miligramas você está usando todo dia. Então, para mim, o pó, gente, atualmente, 2025, no mundo que estamos, né, num mundo maluco e cheio de coisa para fazer, o pó é, de fato, a melhor saída, tá? Na minha opinião, né? Dentro do meu trabalho, praticamente 90% dos pacientes usam cápsula, entende? Por quê? Fácil pra caramba, né? Você vai ali, depois da refeição, 2 cápsulas para dentro, tem gosto de nada. Incrível, tá, gente? É incrível. Pó é incrível. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, se você puder, use em pó. Em pó, quanto você vai tomar? Até 2 gramas em pó. Beleza, gente? Você até poderia tomar mais. Só que, pra quê? Né? Não tem necessidade de forçar seu corpo a nada, né? Então, 2 gramas dá 4 cápsulas de 500 miligramas por dia. Isso é coisa pra caramba. Comece com 500 miligramas e você vai subindo aos poucos, dependendo dos resultados que você observar em você ou no seu paciente. Maravilha? Segurança em primeiro lugar. E tem uma última forma, gente, que seriam as garrafadas.
né, garrafada é muito legal, né, porque você mistura, ou a garrafada ou a tintura, né, que são as duas formas aí que você mistura com o álcool, né. O álcool para medicina chinesa, galera, é uma substância volátil. Então o álcool, ele joga as coisas para cima no corpo. Portanto, se você quer trabalhar aquecedor superior, coração, pulmão, entende? Face, tensão, tudo que tá daqui para cima, a tintura vai ir muito bem, entendeu? Qual que é a melhor parte do dente de leão para fazer tintura, gente? São as flores, tá? Você pode fazer com o resto? Claro que pode, mas se você tiver trabalhando aquecedor superior, flores é a melhor saída, tá? Ou também as folhas, né? As raízes também pode, mas não é o melhor para o aquecedor superior. Lembrando que a tintura, o álcool, ele vai levar isso para o alto, entendeu? Então você quer a substância que o álcool vai transportar para o alto do seu corpo. Maravilha? Então é isso, meu povo. Métodos de administração do dente de leão, né, com noções de posologia. Maravilha? E lá no início, né, que eu acho que vai ser assim, vai ser no primeiro vídeo, né, eu já vou falar para vocês alguns testes para a gente fazer junto e fazer uma grande colheita aí dentro da comunidade, né, de todo mundo que usou e quais foram os resultados que a gente teve. Maravilha? Tamo junto demais na conta, meu povo. Agora sim, eu acho que o vídeo acabou. Se faltou alguma coisa, depois eu coloco para vocês. Fortíssimo abraço, né? Espero que tenha ficado sensacional esse conteúdo, tá bom? Até mês que vem. Paz e amor!